Olá, boa tarde a todos. Nós estamos hoje aqui para a realização do último webinar do Proqualis do ano de 2018. E o nosso tema de hoje é a segurança do paciente no cuidado da pessoa idosa. E para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, estamos aqui com a professora doutora Ana Karine Brum. Obrigado, Karine. Karine é enfermeira, professora associada da Escola de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, a nossa UF. É docente do mestrado profissional de Ensino e Saúde também da UF, coordenadora do projeto QualiSeg da UF, membro titulado da Sociedade Brasileira de Gerontologia e Geriatria e especialista também da área de Gerontologia e Geriatria pela UF. Karine, em nome de toda a equipe do Proqualis, a gente agradece muito essa honra que você nos dá de estar aqui para conversar com a gente sobre um assunto tão importante. Eu passo logo a palavra para você começar a sua palestra. Eu que agradeço, quero dar boa tarde a todos que estão aqui presentes e também aí pelo YouTube. Quero agradecer em especial aqui nesse momento a Carla, a Maria de Lourdes, ao Vitor, parceiros, né, de um trabalho que a gente tenta há muitos anos melhorar a assistência, a gestão em saúde. Então aqui para mim é uma oportunidade, né? O que eu quero efetivamente hoje aqui nessa tarde é convidar todos a participarem, a estar refletindo sobre a segurança do paciente no cuidado da pessoa idosa. Essa minha formação ela vem já desde 97 e nesse tempo de 97 para cá muitas transformações nós tivemos, não só nesse momento do boom da população idosa, mas principalmente na nossa luta de quem está sempre atuando nesse caminho, que é na área de segurança do paciente. Então, para mim, assim, eu tenho uma profunda gratidão a esse convite do Proqualis, que é um espaço muito importante para a formação dos profissionais em saúde. Agradeço imensamente a todos vocês e a todos que estão aí acompanhando também. Posso começar? Pode começar, vamos lá. Então, assim, a minha proposta efetivamente hoje no convite do Proqualis era conseguir numa tarde que a gente pudesse estar conversando efetivamente, conversando com duas áreas importantes. A área da pessoa idosa, a área da geriatria, da gerontologia, que tem um aspecto interdisciplinar, muitas das vezes a gente tem uma discussão mais endógena desse idoso, né, com as áreas de especialização. E hoje, como eu também venho trabalhando com a área da segurança do paciente, também é um espaço que a gente tem efetivamente de uma discussão bem ampla, interdisciplinar, mas que ainda precisamos avançar nas especificidades dos grupos vulneráveis. Então, hoje eu trago aqui o grupo da população idosa. E vou tentar aqui com vocês, conversando com vocês, estou plenamente aqui disponível para qualquer esclarecimento, para que a gente possa estar utilizando esse espaço para ampliar esse diálogo. Então, o que eu trago para vocês? Acho que não está, se quiser passar para mim, pode passar. Outro lado, deixa eu ver. Foi. Então, para as pessoas que não são efetivamente da área, o que a gente percebe claramente é o aumento da expectativa, que já não é de hoje, mas cada dia mais progressiva e de uma forma muito expressiva, a gente pode dizer, na sociedade, que é o aumento da população idosa. Hoje o BGL traz como informação bem recente, numa revisão de 2018, que nós vamos ter 1/4 da população idosa terá mais que 65 anos em 2060. Nossa, isso tem um impacto crucial no sistema de saúde, nas relações da formação, né, dos profissionais em saúde, onde nós vamos ter um impacto visível, como a gente coloca aí na nossa apresentação. Ou seja, em 2060, o percentual da população idosa com mais de 65 anos ou mais, chegará a 25,5%, 58,2 milhões de idosos. Enquanto agora em 2018, numa projeção, né, nós estávamos correspondendo em torno de 19,2 milhões. Isso tem um impacto muito importante, porque pensar a pessoa idosa não é somente pensar
o cuidado em si. A gente tem que pensar que eles vão ocupar um espaço na sociedade com direitos a serviços, direitos a todos os espaços da sociedade. E quando a gente fala em saúde, a gente já vem com um trabalho do Ministério da Saúde, com envelhecimento saudável, apoio à atenção integral, a linha de um cuidado integral, e ainda temos idosos vulneráveis e adoecidos. Então, assim, a gente tenta trabalhar para o envelhecimento saudável, mas ainda temos condições sociais, econômicas, históricas e biográficas que contribuem para o adoecimento dessa população. Então, aqui a gente traz essa discussão. Aqui eu trago a representatividade da fonte do IBGE, onde deixa bem claro, a gente consegue observar nessa imagem, que em 2058, que é 2060 o final, olha ali a curva, que a gente tem uma amplitude daquele espaço amarelo, que é o crescimento dessa população comparada às demais populações. Então, ela é expressiva de uma forma que a gente não pode estar hoje, em 2018, que já é um grande desafio, não ter um trabalho efetivo que relacione a segurança do paciente. E eu gosto muito assim de conversar, Carla, que quando a gente fala idoso, o idoso ele é pautado, ele tem uma relação geral com valores, com preconceitos, com estigmas, e a gente tem que sempre pensar quem são os idosos na nossa sociedade atual. Nós falamos do mundo e falamos de um Brasil com vários Brasis. Então, a gente tem que pensar o idoso que está numa região sudeste, do norte, do nordeste, em todos os espaços. E esses idosos, eles têm também eles vivem numa diversidade. Hoje nós estamos aqui no Rio de Janeiro, mas só dentro do Rio de Janeiro eu posso falar de idosos com diferentes condições econômicas, com diferentes condições sociais, culturais, educacionais. E também são idosos que trazem valores e que têm que ser também absorvidos e reconhecidos, na verdade, pelos profissionais de saúde. Muitas das vezes os idosos, eles não moram com suas famílias. E que família a gente diz que é família do idoso? Né? Às vezes as pessoas têm uma pessoa de referência ou vivem sozinhas. Qual é a rede de apoio desses idosos? Hoje a gente sabe que cada dia mais o poder econômico de uma população idosa é massacrado, né, por um custo de vida muito alto. Mesmo com políticas sociais, políticas de saúde, com medicamentos, uma liberdade de adquirir medicamentos de uso contínuo, o custo à saúde ainda é muito alto. E lembrando que muitas das vezes essa população idosa ainda mantém suas famílias, ainda mantém a rede de produção, a rede de idade produtiva que estão desempregados. Né? E o que estão fazendo esses idosos? A gente tem um grupo de idosos, sim, com envelhecimento ativo, participando de atividades físicas, integrados socialmente, com relacionamentos, né, vivendo em convivência com outras pessoas, com outros grupos, se relacionando, tendo atividade sexual, que a gente pouco discute a segurança do paciente também. Há uma população idosa que tem relacionamento sexual, que também pode ser usuário de drogas e etc., mas que a gente ainda não tem essa abordagem quando a gente olha um idoso e a gente ainda tem grandes estigmas. Né? Onde você tem um incentivo a viver bem, a conviver bem, você ainda tem uma dificuldade. Então, assim, o que é importante aqui para a gente é pensar o idoso na sua magnitude, ou seja, o idoso que tem um poder baixo econômico, que mora lá naquela casinha do alto da comunidade, ou aquele idoso que está na beira da praia. Mas é o idoso que no seu próprio processo de envelhecimento, ele tem praticamente as mesmas interferências. Mas o que determina efetivamente são as condições e acesso à saúde, a uma atenção integral. Então, esse grupo de idosos, essa população idosa que no Brasil a gente sabe que é de 60 anos ou mais, nos países, né, avançados no seu desenvolvimento, a gente tem 65 anos para cima, né, a mais, essa variedade hoje ainda é muito expressiva para a gente. E aí eu pergunto, eu finalizo ali nessa slide, quais os riscos e cuidados? Então vamos pensar sobre isso. Eu trouxe aqui na apresentação de forma muito mais prática, que é a gente tentar
entender melhor o que que eu quero trazer aqui no aspecto não só de um cuidado direto, mas nessa gestão do cuidado como um todo, dos cuidados diretos e indiretos. E esse estudo, que é da professora Maria Fernanda, da Fiocruz de Minas Gerais, que é o estudo ELSE Brasil, ele deixa bem claro, foi publicado até no portal do Ministério da Saúde, onde estudo aponta que 75% dos idosos usam apenas o SUS. Isso é muito importante no contexto hoje, que a gente tem que discutir o acesso aos serviços de saúde, o acesso por exemplo, os planos de saúde, as operadoras de saúde ainda é para um grupo muito pequeno quando você chega na fase da terceira idade, da melhor idade, da quarta idade, porque efetivamente o custo é muito alto. Então, muitas das vezes, mesmo aqueles que já tiveram plano de saúde, eles deixam de ter o plano de saúde e priorizam, na verdade, outras condições de sobrevivência. Então, quando a gente tem 75% dos idosos usam apenas o SUS, mostra-se e reforça que o nosso Sistema Único de Saúde precisa estar preparado para recebê-los. E aí, aqui esse estudo ele trata de forma brilhante alguns aspectos que eu quero trazer previamente, antes da gente entrar fielmente na questão da segurança do paciente. O ELSE Brasil apontou que 75,3% dos idosos dependem exclusivamente dos serviços prestados ao Sistema Único de Saúde, sendo que 83,1% realizaram pelo menos uma consulta médica nos últimos 12 meses. Nesse período foi identificado ainda que 10,2% dos idosos foram hospitalizados uma ou mais vezes, ou seja, nós temos hospitalizações de idosos e hospitalização de idosos significa risco. Quase 40% dos idosos possuem uma doença crônica. 40% dos idosos possuem uma doença crônica e 29,8% possuem duas ou mais, como diabetes, hipertensão e artrite. Ou seja, ao todo, cerca de 70% dos idosos possuem alguma doença crônica. Então, a gente tem que começar a pensar o idoso com uma doença crônica. Por quê? Mesmo com uma doença crônica, ele pode se sentir saudável. Então, a questão da gente pensar o envelhecimento saudável é a gente, claro, minimizar o máximo das doenças crônicas, mas muitos deles vão conviver, né, em função de várias questões culturais e de meio ambiente que não temos como negar a existência da diabetes, da hipertensão, da obesidade, do excesso de peso, o alcoolismo, né? Nós temos várias questões inerentes à questão da população idosa. O estudo apontou também que 85% da população com mais de 50 anos, 50 anos ou mais, vive em áreas urbanas. Eu quero chamar a atenção à questão da área urbana, porque 85% da população da área urbana não significa estar na beira da rua. Então, assim, dependendo da região do país e falando aqui do Rio de Janeiro, com uma estrutura de uma cidade, onde nós temos, na verdade, várias comunidades e vários morros, nós temos idosos hoje confinados em espaços domiciliares. Então, assim, a gente ainda não tem uma estrutura arquitetônica urbana da cidade feita para o idoso. Né? Você tem em grandes bairros, em bairros mais privilegiados, de elite econômica, ainda alguns acessos. E aí eu digo claramente, não é somente uma rampa, né, para um acesso a uma cadeira de roda, mas são bairros, na verdade, que teriam sinalizações, que teriam, na verdade, espaços de circulação sem obstáculos. Então, nós não temos ainda uma cultura para receber um número tão grande de idosos ao longo do nosso tempo. E quando a gente fala de áreas urbanas, a gente também lembra das quedas, que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, assim, falar de quedas no idoso é falar de queda do idoso onde ele vive. E que se ele vive, a maioria deles estão na área urbana, nossas áreas urbanas ainda são bem desprestigiadas para o cuidado do cuidado arquitetônico e urbanístico. Eu também queria destacar aqui a sinalização, né? O sinal de trânsito cada vez mais tem um tempo mais curto numa sociedade que está cada vez com trânsito maior. E as pessoas esquecem que o idoso tem no processo de envelhecimento, nós diminuímos, na verdade, toda a mobilidade, nosso equilíbrio é alterado, marcha, e aí as pessoas têm que atravessar correndo. E uma das coisas que a gente hoje verifica é acidentes específicos de atropelamento que acometendo também idosos. Então, assim,
85% da população com mais de 50 anos ou mais, vivem nas áreas urbanas. Então, assim, eu falaria aqui o dia todo só sobre esse contexto que chega a ser grave e está nos olhos da gente. É prático, é só você passar na rua e ficar com o olhar mais atento. E entre os relatos sobre hábitos de comportamento, esse estudo ainda aponta que 43% dos idosos acompanhados nesse estudo disseram ter medo de cair na rua. Olha a contradição. Por quê? Porque cair na rua significa estar vulnerável a uma assistência, ao cuidado e principalmente você ser dependente. A fratura de fêmur, né, da cabeça de fêmur ainda é o grande desafio e que hoje os órgãos, as instituições ainda temos filas intermináveis para atendimentos com demora na assistência. Vamos lá. Bem, ainda no portal do Ministério, eu quero chamar a atenção aqui para a questão desses 14,3% dos brasileiros, que hoje a gente já está próximo de 30 milhões de pessoas idosas, e que esse número em 2030 vai estar superando significativamente a população de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. O envelhecimento da população ele tem impactos importantes na saúde, apontando para a importância de uma organização da rede de atenção à saúde para uma oferta de cuidados longitudinais. As doenças crônicas não transmissíveis atualmente afetam boa parte da população idosa e, de acordo com as pesquisas anteriores promovidas pelo próprio Ministério da Saúde, fica evidente esses números. 25,1% dos idosos têm diabetes, 18,7% são obesos, 57,1% têm hipertensão e 66,8% têm excesso de peso. Ou seja, juntando tudo isso, nós temos que 70%, todas essas causas elas são responsáveis pela morte do país, 70% das mortes do país. E eu gosto também de falar, além das mortes, a gente tem que falar dos custos que isso acarreta e principalmente, além das mortes, a dependência diante das complicações inerentes a essas doenças crônicas, que a gente não pode esquecer hoje das doenças cardiovasculares e cerebrais, que são desencadeadas por todos esses fatores associados. Na linha do cuidado do idoso, que é uma linha que hoje vem sendo discutida, e eu trago aqui, o Ministério da Saúde lança pela primeira vez um documento para orientar a implementação da linha de cuidado integral à pessoa idosa no SUS. Aí eu estou remetendo ao estudo ELSE, ou seja, 75% dos usuários de idosos usam o SUS exclusivamente, a linha de cuidado integral ela é fundamental. Então, o documento colocado em consulta pública em 2017 e foi finalizado agora, recentemente em 2018, ele contribui para uma garantia do bem-estar dessa população. Então, o objetivo é que o profissional de saúde deixe de olhar somente para o cuidado da doença e invista nas necessidades dos idosos, a partir de um diagnóstico de vulnerabilidades sociais. E aí, nesse ponto, eu friso, é onde a gente tem que começar também a incorporar o conceito de segurança do paciente, que é pela questão da sua vulnerabilidade. Nível de independência e autonomia e estilo de vida, considerando alimentação, prática de exercícios e prevenção de quedas. Destaquei porque incorpora uma das nossas metas da OMS. Hábitos de saúde histórico clínico. Mas a vulnerabilidade social é que a gente tem que conseguir correlacionar as áreas e que isso passa a ser fundamental para uma reflexão crítica sobre esse contexto. Bem, eu trago aqui também que assim, essa minha preocupação ela não é de hoje. Eu tenho, na verdade, uma aproximação pelo projeto QualiSeg, que aqui de primeira mão já vou até anunciar que ele está se tornando um LabSeg, um Laboratório de Tecnologias Educacionais voltado para a formação em saúde. Em 2019 a gente vai vir aí com uma marca LabSeg. Uma preocupação da gente trazer dentro da escola de enfermagem e também nos cursos interdisciplinares, porque eu também sou docente do curso de especialização em geriatria e gerontologia da UF, os estudos voltados para os eventos adversos em idosos. Então, em 2014, foi um TCC da Carla Guilherme Tortorella e nós começamos a nos aproximar, ou seja, um aninho só do programa
no nosso Programa Nacional de Segurança do Paciente, e esse estudo ele nos permitiu uma aproximação na mídia. Por quê? Por que na mídia? Porque a mídia, ela expressa exatamente, a gente estava num movimento muito grande de mostrar os erros em saúde, né? Os erros ditos médicos, os erros de enfermagem, mas os erros em saúde. E aí foi exatamente quando a gente vem com o movimento da mídia, né? Dos vídeos, das notícias, dos acessos à internet, onde tudo ficava mais evidenciado. E, paralelamente a isso, essa pesquisa ela trouxe um grande impacto para a gente, porque ela sai de um espaço oculto da assistência e ganha uma visibilidade pública. E as pessoas precisam se explicar. Eu sou filha de um pai que teve um evento adverso, na verdade eu sou vítima, vamos dizer, como filha, e que isso era oculto. E isso foi colocado como algo banalizado, esperado, da assistência. E isso não é por acaso que a gente acaba trabalhando naquilo que a gente tem clareza de ser útil para a sociedade. Então isso me chamou muito a atenção. E aí eu trago aqui algumas notícias que na época, tem algumas de 2013, 2014 e essas últimas aqui foram de 2018. Eu realmente misturei em algumas fontes de sites muito famosos, sites populares de notícias e de jornais. Então, observem aqui, rapidamente, só para a gente poder entender esse contexto, que não é algo tão distante e também não é algo que a gente vê todo dia na sociedade. Então, polícia investiga a morte de idosa após uma queda de maca. A gente está falando dentro do espaço hospitalar. Idosa internada com derrame cai da maca e fratura o rosto em hospital. Aqui a gente não está discutindo a causalidade, quem fez, o que não fez. Eu quero dizer que isso chega com uma repercussão de grande impacto para a mídia e que a gente precisa efetivamente repensar as nossas práticas de cuidado. Então aqui a gente tem quedas, a gente tem questão de administração de medicamentos ou ali no caso foi sangue, receber plaqueta sem necessidade, o hospital admite erro na aplicação de uma glicerina, idoso morre com suspeita de erro de transfusão, idosa de 87 anos é operada na perna errada, que é a questão da cirurgia segura. Então eu trouxe isso aqui para entender que a gente está aqui num espaço que é o ProQualis, que é um espaço de diálogo e de fonte de informação científica, mas que a gente tem que estar sempre conversando com o que é popular, o que está trazendo de impacto na nossa assistência de saúde e pensar na qualidade desse cuidado. Bem, e aí eu trago aqui os desafios e possibilidades para conversar com vocês. Então, assim, aqui eu trago, imagino que as pessoas que estejam assistindo nesse momento, ela tenha já conhecimento do nosso Programa Nacional de Segurança do Paciente, mas eu só trago esse parágrafo para nos aproximar desse conceito, né, que o Programa Nacional de Segurança do Paciente ele foi criado para contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. E a segurança do paciente é um dos 6 atributos da qualidade do cuidado. Já que a gente está falando aqui do cuidado, ele é um dos 6 atributos. E tem adquirido em todo o mundo grande importância para os pacientes, para a família, para os gestores e para os profissionais de saúde, com a finalidade de oferecer uma assistência segura. Então é a partir disso que a gente vai conversar agora de uma maneira bem prática em relação à segurança do paciente. E eu trago aqui, numa perspectiva enquanto gerontóloga, que nós temos ainda grandes desafios. Os idosos ainda sofrem de estigmas, de preconceitos e são sempre associados a uma terminalidade, ou seja, o que acontece com o idoso parece que é previsível e tão próximo à morte. Os estudos antropológicos, eles deixam isso muito claro, a visão da morte com a velhice. Então, assim, os idosos eles acabam compreendendo um grupo populacional vulnerável aos riscos da assistência à saúde. E ainda, mesmo estimulando, tendo políticas públicas efetivas até no envelhecimento saudável, a gente ainda tem, com o avanço da comorbidade, um envelhecimento patológico, né, com doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, a gente tem que considerar as modificações biopsicossociais do processo desse envelhecimento, a vulnerabilidade das condições clínicas e físicas que os expõem aos riscos.
e que, quando não avaliados, identificados ou valorizados pelos profissionais de saúde, o cuidado passa a ser não seguro, favorecendo a possíveis eventos adversos. O que eu quero deixar aqui com esse momento de reflexão? É que nós, profissionais de saúde, precisamos nos colocar em situação de responsabilidade, numa avaliação precisa no cuidado do idoso. E muitas das vezes a gente não se coloca de uma forma assim pela própria ausência do conhecimento ou pela dificuldade de aprender essas especificidades desse grupo populacional. E aí a gente se coloca numa possibilidade de ser um facilitador para um possível evento adverso. Então, assim, cabe ressaltar aqui que aumento dos idosos com déficits cognitivos, aumentos de dependência, por exemplo, a doença crônica, uma diabetes, vai levar um idoso a longo prazo a amputações, a cegueira, a transtornos, na verdade, importantes renais, e a gente começa a ter comprometimento da saúde como um todo. E isso leva a uma perda de autonomia e de independência, que é crucial dentro da nossa esfera da saúde do idoso, uma complexidade de famílias hoje constituída. Hoje nós temos famílias cada vez mais reduzidas e famílias onde a gente tem o empoderamento dos mais jovens, até nesse momento hoje o Brasil, de saída do Brasil, de filhos saindo e cada vez mais idosos mais sozinhos, isolados. E a gente nem sempre pode contar com uma rede de apoio. E isso é muito importante a gente pensar hoje, qual é a rede de apoio desse idoso e qual é a possibilidade dele ser assistido por um grupo de profissionais de forma interdisciplinar. A necessidade de cuidadores, e aqui eu reforço, o cuidador seja a pessoa que tenha disponibilidade para cuidar, não só o formal ou o informal. Custos elevados para um autocuidado, porque mesmo que você hoje tenha políticas de acesso à medicação, ainda existem os medicamentos que são caros para o uso desses idosos que recebem salário mínimo, curativos, né, de lesões que você tem, por exemplo, lesões contínuas e o uso, e nem sempre a instituição de saúde hoje ainda disponibiliza, né? Então é importante lembrar disso, pós-cirurgias, complicações pós-cirúrgicas, a polifarmácia, que aí apresenta-se de uma forma gritante e de preocupante, porque os idosos, pela fragmentação da assistência, ele é assistido por vários profissionais, e aí pensando ainda, você como médica, Carla, que a gente tem profissionais distintos por especialidades e o idoso no final tem 5, 10 receitas, quando ele não é assistido por um geriatra que possa ajustar essa prescrição, ele começa a ter interações medicamentosas importantes, reações adversas que podem sim vir a contribuir com um evento adverso pela falta dessa abordagem da polifarmácia, ou seja, da gente conseguir ajustar drogas. E eu ainda ressalto mais aqui, que a gente vai estar falando também um pouquinho à frente, mas eu já adianto, a questão das receitas, né? As receitas, a gente tem hoje uma dificuldade da leitura delas, mesmo nos balcões das farmácias, eu vivi isso, troca de medicamentos, e onde o próprio idoso ainda tem dificuldade de reconhecer que aquela droga é dele, porque a gente ainda tem um grupo alto de que não sabem ler e sabem escrever. Então a gente tem que continuar batalhando por letras legíveis, informação adequada, não só a receita, mas que tenha essa comunicação com o idoso para saber como ele vai utilizar a droga, e isso também é um grande desafio nessa questão. Mobilidade reduzida, estruturas arquitetônicas também de domicílio e ambiente urbano, como eu falei. Quero chamar a atenção também dos desafios dos hábitos, que é o tapetinho da sala, que é o pano ali para poder limpar, enfim, e também do próprio ambiente, que às vezes tem um piso escorregadio, pouca iluminação, falta de barras de apoio, e não precisa só efetivamente ser caro, né? Eu falo que até tubos de PVC são estruturas que a gente pode utilizar de formas muito criativas para conseguir melhorar algumas estruturas. Aqui também eu quero chamar a atenção a agudização de doenças crônicas, né? Onde você tem idosos que agudizam e eles acabam voltando e parando em emergências por causa da própria falta do controle e monitoramento dessas doenças. Enfim, aqui mais tarde a gente vai falando mais um pouquinho. Eu quero chamar a atenção aqui também que, por outro lado, os valores da terminalidade vinculados aos idosos podem gerar banalização do cuidado seguro. Eu penso
que nós que estamos trabalhando nessa área de segurança do paciente, é muito difícil, nós somos, eu digo assim, guerreiros, porque a gente acredita em algo que é possível de ser feito, mas muitas das vezes, quando você precisa cobrar do outro atitude, isso se torna um grande fenômeno, um grande desafio. Então, o que que ocorre? Muitas das vezes, as pessoas que mais acometem alguns incidentes críticos ou favorecem isso, muitas das vezes é porque existe uma banalização do cuidado seguro. E no caso do idoso, muitas complicações, elas não são complicações que poderiam levar ao óbito. E muitas das vezes ela é compreendida assim porque é um idoso. Então a gente sempre se coloca numa situação, era idoso, já tinha suas comorbidades. Não, não é uma verdade absoluta. Nós temos sim uma fragilidade, nós temos sim doenças associadas que podem potencializar o risco, mas a gente sabe que muitas das vezes o tempo do idoso não é o nosso tempo da assistência. Então, por exemplo, você focar uma infecção no idoso, conseguir identificar a infecção e tratar, ele não leva o mesmo tempo que você vai tratar de uma população mais jovem, porque ele já tem uma imunidade comprometida. Então, a gestão desse cuidado, seja no espaço hospitalar, no domiciliar, na atenção básica, ele tem que corresponder à especificidade do idoso. Então, isso leva a alguns aspectos importantes de caráter de ferramentas gerenciais, de protocolos assistenciais, e os gestores têm que estar ligados em relação a isso, né? Então, a banalização desse cuidado, para mim, isso é muito grave, porque a gente, primeiro, permite que as complicações evitáveis se tornem como complicações esperadas, porque eles são idosos. A interdisciplinaridade é um fator fundamental para a promoção do cuidado seguro ao idoso, mas na realidade assistencial ainda é um grande desafio. A gente que está aqui nessa área também de segurança do paciente, a gente se comunica muito mais, a gente tenta retirar algumas dificuldades que existem entre profissões. E hoje a gente vê como é importante a gente ter um grupo de saúde pensando, eu chamo de time. E sempre nos grupos mais vulneráveis, seja lá na saúde mental, ou seja na própria saúde do idoso, a interdisciplinaridade é fundamental. E na segurança do paciente não poderia ser diferente. O olhar de cada profissional é um grande apoio e um grande... Eu penso que o sucesso desse cuidado, ele vem muito da interdisciplinaridade. E apesar do aumento da população idosa no mundo e no Brasil ser expressiva e progressiva, e o despertar dos profissionais também tem crescido, eu penso que de 97 para cá eu percebo várias pessoas mais interessadas na área, se qualificando, estudando, enfim, mas a gente ainda vivencia um distanciamento desse conhecimento no sentido da especificidade desses idosos. Pelos próprios profissionais de saúde, que ainda possuem limitações quando assistem o idoso. E essa condição também é um fator que contribui para os riscos do cuidado não seguro. A necessidade da inclusão da segurança do paciente à pessoa idosa na formação profissional, com foco interdisciplinar, para mim é uma grande solução. A gente tem que ter esse olhar. E assim, o cuidado seguro da pessoa idosa, ele transcende ao idoso. Né? Porque quando a gente começa a falar no cuidado à pessoa idosa, a gente tem que lembrar que nós começamos hoje a ser idosos com 60 anos. E 60 anos nós temos pessoas altamente produtivas e a gente tem que pensar a questão do idoso até antes dos 60 anos. Então, essa visão gerontológica que tem que começar a pensar para o meio social, econômico, cultural, esse cuidado seguro vem muito dessas escolhas que a gente quer para o nosso envelhecimento. Todos nós já estamos envelhecendo há muito tempo. E é isso que a gente também não pode só pensar na projeção de 2060, lá com um número tão expressivo, mas a gente começar a pensar no nosso próprio envelhecimento, do que a gente também está fazendo ou querendo para a gente. Ou seja, eu digo que nós precisamos empoderar todas as pessoas pelo próprio cuidado, enquanto o potencial idoso é tão breve, mas também pela sua própria segurança. Deixa eu passar aqui. Aqui eu quero começar a conversar com vocês, Carla. Eu fiz uma associação bem prática de cada meta da OMS, com algumas situações práticas que a gente pode correlacionar à especificidade do idoso. E então a gente traz aí risco no cuidado da pessoa idosa na meta 1.
ou seja, identificar corretamente o paciente. Nós vivenciamos situações, e eu quero que quem esteja assistindo até vá confirmando comigo todas as metas e essas situações específicas, como isso é comum, né? Nomes como José, João, Antônio, Francisco, Paulo, para as mulheres Maria, Ana, Francisca e Antônio. Hoje a gente sabe que tem estudos que já mensuraram que são os nomes mais comuns em idosos e com maior frequência. Então, quando você ainda... E além disso, ser idoso, a gente não pode deixar de associar que podemos ter alguns comprometimentos cognitivos e sensoriais que limitam a verbalização, principalmente nas condições hospitalares, onde eles nem sempre podem estar comprometidos com a audição e, ao ser abordado, não responder adequadamente, ter limitações de fala, enfim, de todas as outras situações que podem acometer um idoso, e isso também ser um fator de risco à pessoa. Então, quando você não tem uma pulseira de identificação, quando você não tem outros atributos que possam facilitar a identificação correta, é comum administração de medicamento a um José errado, a uma Maria errada. E isso não é tão distante de uma realidade. Outra situação importante na comunicação da meta 2, né, melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde, eu quero chamar a atenção aqui a questão do número de doenças crônicas associadas, e que a gente mostrou no início da apresentação, que idosos têm muito mais do que 2 comorbidades associadas. Então, as principais, elas estão na diabetes, na hipertensão, na hipercolesterolemia, e isso torna a CLT o uso de uma medicação contínua. E esse aumento, né, de doenças cardiovasculares, uso de drogas que precisam de monitoramento e cuidados para prevenir os riscos nas interações medicamentosas, isso requer que os profissionais de saúde eles realmente conversem, seja por escrito, ou seja oralmente, mas que dialoguem para que não ponham em risco esse idoso. Hoje você tem um idoso que utiliza medicações cardiovasculares, mas tem um comprometimento muscular e começa a utilizar outra droga, e a gente, no final das contas, ele começa a ter interações e vai parar na emergência. Isso é muito comum. E ainda podendo ter uma internação até grave, levando a óbito. Então, a polifarmácia, as múltiplas receitas, não só as dificuldades da própria comunicação da letra, enfim, é muito importante que a gente não deixe de abordar o idoso e saber as medicações que ele faz uso, saber se ele já teve reações a isso, se ele tem reações alérgicas, enfim. Então, essa comunicação entre o profissional, não só pelas medicações, mas também para os hábitos de vida desse idoso, trabalhar essa questão também da negociação de algumas, para adesão medicamentosa e adesão terapêutica como tudo, é fundamental. E os profissionais de saúde precisam se comunicar, né? A gente tem hoje a fisioterapia, a fonoaudiologia, a enfermagem, os médicos, a nutrição, que precisam estar entre eles dialogando. Na meta 3, que é melhorar a segurança e a prescrição e o uso da administração de medicamentos, esses são um dos grandes riscos que eu hoje quero destacar. O fato de ter um uso maior e pensar nesse idoso fora também do ambiente hospitalar, em casa, e é justamente no domicílio que isso mais me deixa preocupada. A gente tem casos de idosos que tomam a medicação e esquecem, e aí com as demências, né, os distúrbios cognitivos, eles tomam de novo. Pessoas que vivem sozinhas, que não tem pessoas que podem supervisionar ou checar a administração desse medicamento, pode levar a hiperdosagens, a intoxicações importantes. A gente tem muita dificuldade da compreensão, né, da dosagem, do tipo de medicação, e todos os processos que também podem vir em função da própria droga, né? Então, às vezes isso passa a ser um problema que o idoso está desencadeando, ele começa a tratar uma coisa, daqui a pouco ele tem outros sintomas, e aí mais medicamentos, e efetivamente não é. Às vezes é uma interação medicamentosa que o medicamento pode ser suspenso e ajustado e não ter nenhuma dificuldade. Eu, como enfermeira, e por a gente ter efetivamente uma relação direta, diálogo, com presença da família, do cuidador, a gente vê isso muito de perto, e porque a gente acaba ficando muito mergulhado naquela realidade daquela família.
E não podemos esquecer que diante de 75% dos idosos usarem o SUS e a gente ainda tem uma fragilidade no acesso à saúde, a gente deixa espaço para uma brecha que é muito séria, que é a automedicação. Esses idosos, eles ainda se utilizam muito dos medicamentos ditos de sucesso com outras experiências. E ainda não, e por não possuírem efetivamente o conhecimento sobre isso, os coloca na própria condição do risco. Então a automedicação hoje é algo muito sério e que precisa ser muito bem avaliada na questão dos idosos. E principalmente pela questão de algumas limitações de acesso à saúde. Marca-se uma consulta com uma dificuldade de tempo, e aí as causas começam a se utilizar da automedicação e das propagandas, né, milagrosas de alguns medicamentos. Assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimentos e pacientes corretos, como o risco no cuidado da pessoa idosa, eu quero destacar aqui a vulnerabilidade. E também destacar algo que eu acho que eu deixei passar, que é sobre deficiências adquiridas. Os idosos hoje, eles são um grupo que podem vir a adquirir deficiência. Então, quando você pega lá a política da pessoa com deficiência, a gente vai pensar sempre aquelas pessoas que nasceram com algum tipo de deficiência. E no idoso, não. O idoso, ele adquire deficiências até por muitas das vezes por envelhecimento patológico dessas comorbidades associadas. Amputações por diabetes, a cegueira e tantas outras comorbidades que podem levar a outros transtornos de deficiências adquiridas. E isso, para mim, é muito importante quando você tem um ruído de informação na comunicação do paciente com a equipe de saúde. Então, por exemplo, na questão da cirurgia, a gente sempre tem a questão do checklist, a gente tem a conferência de sala, enfim. Mas sabendo que a gente tem um grupo da população com déficits cognitivos significativos e expressivos, grupo com demência, enfim, e com qualquer outra coisa que possa limitar essa comunicação, eles também acabam ficando mais vulneráveis. Então, a importância de se manter realmente um protocolo de cirurgia segura, com marcação diária, que seja antes da sala, que seja um local onde algumas pessoas possam ser barreiras de segurança, isso para mim é fundamental, porque o grupo de idosos, eles acabam sendo mais vulneráveis, sim. Não tem como dizer, e aí eu até comparo com a criança nesse sentido, mas principalmente essas pessoas que já adquiriram algumas limitações que possam prejudicar a comunicação. A higienização das mãos. Eu sou professora na UF, nós temos um curso de controle de infecção na assistência à saúde, no nosso departamento do MFE. É um curso autofinanciável, gratuito, e a gente vê como é difícil ainda falar da higienização das mãos. Eu falo assim, as coisas são tão, a banalidade do que é óbvio, ele passa a ser o maior vilão, porque lavar as mãos, higienizar as mãos ainda é um grande desafio. Assim como os adornos, né? Porque você ainda sabe a RDC lá clara, evitar em controle de infecção, e as pessoas ainda utilizam seus adornos. Então, assim, tudo que envolve uma atitude requer uma sofisticação da gente pensar enquanto gestores, enquanto profissionais de saúde, para a gente conseguir sensibilizar o outro para uma prática segura. E aqui eu quero destacar a questão da higienização das mãos para evitar infecções, de pensar o idoso em vários cenários. O idoso no domicílio, o idoso nas instituições de longa permanência para idosos, as ILPIs, o idoso em casa. Por quê? Porque o idoso, por si só, ele já tem uma imunidade comprometida, né? E apresenta essas comorbidades, que eu estou repetindo aqui, mas é a verdade, associadas. E a diabetes mesmo, ela já deixa a pessoa vulnerável às infecções. E aí a gente tem que retomar essa atitude e se relembrar sempre. E muitas das vezes, quando o idoso já se encontra numa situação de incontinência fecal, urinária, então você tem, na verdade, você mobiliza muito a questão da secreção, enfim. E às vezes as pessoas estão cuidando, saem dali, não lavam a mão, passam ali e a gente começa a fazer uma infecção cruzada. E também lembrar a questão da higienização das mãos nos procedimentos, porque eu gosto de destacar ali no segundo item, que é a avaliação precisa da necessidade de procedimentos invasivos, porque muitas das vezes a gente tem protocolos estipulados e às vezes a gente poderia estar repensando isso quando é uma pessoa idosa já imunocomprometida, e também a avaliação do tempo necessário da introdução desses dispositivos, como acessos venosos, cateterismo vesical, enfim. Então isso tudo tem que ser avaliado e não esquecer nunca da higienização das mãos.
e no monitoramento clínico também dos sinais e sintomas dessas infecções, porque diante dessa especificidade do idoso, nem sempre os idosos eles apresentam esses sinais de forma típica, né? Existe a ausência da febre, a ausência da dor, existe uma confusão mental por uma infecção urinária que a gente não associou. Então é importante conhecer mais esse grupo e como eles respondem clinicamente a uma infecção, porque quando se expressa e já está realmente fora um pouco do controle, a gente acaba, na verdade, comprometendo e levando ao risco até o óbito. Ainda complemento ali nas ILPIs, porque é muito comum também uma escabiose, né? A gente tem, na verdade, infecções que são plenamente controláveis e tratáveis, mas a ausência de uma higienização das mãos, ela passa a ser um surto dentro de um espaço. E, então isso, só queria chamar a atenção por isso, porque é efetivo. E não esquecer, claro, das lesões por pressão, que também são colaborativas com a higienização das mãos, para que a gente não possa estar transmitindo ou sendo veículo, né, de infecção. Na meta 6, a gente divide aqui, conforme a OMS nos coloca, e o Brasil colocou nos 6 itens, o reduzir o risco de queda e da lesão por pressão. O que mais essa meta para mim, ela chama atenção quando falar riscos de quedas, porque é uma população realmente mais vulnerável, pela própria condição do processo de envelhecimento, né, com a questão das possibilidades de osteoporose, possibilidade das alterações de marcha, de equilíbrio, enfim, e pela própria condição que a gente acarreta com os fatores extrínsecos também, como eu já falei aqui, os fatores ambientais, arquitetônicos, uso também inadequado de vestimentos, calçados e medicações que possam também causar desorientação, hipotensão, desequilíbrios, tonteiras e síncopes. Então eles associados, a gente começa aqui a afirmar o seguinte: eles têm comorbidade, usam medicações contínuas e essas medicações elas contribuem para quedas. Então assim, não temos como fugir de uma assistência que seja planejada, medida, que possam ter uma interferência diária, não só na queda hospitalar, que é a queda não esperada, né? Como a gente está falando, a gente começou ali nas transferências, né? Mas também no próprio ambiente onde esse idoso reside. Os riscos para quedas nos idosos devem contemplar o ambiente que o mesmo encontra, se seja no domicílio, no hospital, em abrigos, e também tentar identificar quem os cuida. Porque, assim, muitas das vezes o próprio cuidador pode facilitar uma queda, não intencional, mas por, de repente, um excesso de proteção. Às vezes você usa um sapato inadequado, coloca o paninho do chão, que é aquele que a gente não quer se desfazer. Então, eles precisam também ser coparticipantes desse cuidado seguro para explicar, esclarecer, sensibilizar e orientá-los. No ambiente hospitalar, isso chama muito mais atenção, porque as quedas, hoje em dia, pela experiência nossa do Hospital Universitário Antônio Pedro, as quedas hoje elas representam a maior notificação que a gente tem. Por quê? Porque ainda nós temos uma certa visão, e alguns estudos já deixam isso claro, que quem cai é o outro. Então é uma notificação que não me permite, entre aspas, uma culpabilidade. Então eu registro que foi uma queda no banheiro, uma queda porque ele levantou do leito sem uma ajuda, e isso passa a ser expressivo. Só que quando você vai estudar os riscos de quedas, a gente começa também a entender que o próprio ambiente ele é um facilitador, mas assim como nós profissionais de saúde, que muitas das vezes uma ausência de uma ação os coloca expostos a quedas. Então, num contexto difícil hoje de saúde, de estrutura, de condições no nosso país, a gente começa a perceber que as quedas também podem ser desencadeadas por grades não levantadas, por obstrução de passagem. Às vezes você tem um setor que está totalmente desorganizado, com carrinho de parada, com uma série de coisas no meio. Os fios de acesso, né? Às vezes a pessoa se atropela até no seu próprio soro.
que nos seus dispositivos, espaços que, na verdade, derramaram líquidos na troca de um medicamento e não foi feita uma limpeza adequada, por mobiliário sem manutenção, né? A gente sabe que, às vezes, coloca-se um monitor inapropriado em cima de uma cabeça de um paciente no leito e aquilo ali pode correr risco, não agora a queda do idoso, mas, na verdade, a queda do equipamento e cometer acidentes, falta das barras de apoio e tantas outras possibilidades. Então, eu vejo como fundamental a importância da escala de Morse, e uma escala, ou seja, que as pessoas tenham, na verdade, protocolos claros para que possa evitar as quedas e principalmente nesse grupo populacional. Reduzir o risco de lesão por pressão, que isso é muito importante hoje também falar, porque ela também é expressiva cada vez mais, e não só no ambiente hospitalar, porque a lesão por pressão ela se encontra em vários idosos hoje acamados e acamados de longo prazo em suas residências, e muitas das vezes por não ter efetivamente um trabalho de equipe em residência, né? A gente não tem, por mais que a gente tenha políticas de assistência domiciliar, a gente ainda tem uma escassez de atendimento a um grupo, para uma sociedade como um todo, né? Então eu sempre falo, se hoje você mora num setor de escada, de um prédio de escada, você já tem limitação de mobilidade. Imagine as pessoas que estão nas comunidades e elas ficam, quando elas não conseguem ter nas suas casas um atendimento integral, porque lesão por pressão tem que ficar muito claro que não é só mobilidade, na verdade a gente tem que pensar nos aspectos nutricionais, os aspectos medicamentosos, as condições de incontinências, a exposição à imunidade, hidratação, uma série de fatores que a gente precisa associar. Então, os idosos acamados com incontinência, com perda de massa muscular, que o próprio envelhecimento desencadeia, e com desnutrição também, déficit nutricional proteico, representam um grupo de alto risco para lesão por pressão. Então, a avaliação clínica do uso de medicamentos também podem comprometer a avaliação periférica. O uso utiliza muitas medicações hoje que faz uma vasoconstricção periférica e eles também são favoráveis ao desempenho. Então, assim, a gente precisa ter um olhar interdisciplinar, a gente precisa ter um olhar de equipe, efetivamente, para tentar mitigar esses eventos adversos e, principalmente, os riscos a esse grupo. E já finalizando, a gente tem aqui que a equipe de saúde tem que ser interdisciplinar, pois as ações para a prevenção envolvem uma visão ampla de multicausalidade que expõe o idoso ao risco e, no entanto, ações preventivas como mobilidade, higiene, hidratação, evitar a umidade, a exposição a secreções irritativas, a própria urina, as fezes, enfim, nutrição equilibrada e ações de acompanhamento da recuperação dessas lesões já instaladas. A gente tem que lembrar que muitas das vezes idosos, eles são levados às instituições e nessas instituições eles já entram com algumas lesões. Então a gente tem que ter dois focos, tratar a lesão já instalada e prevenir outras lesões secundárias que podem vir no decorrer dessa internação. Então isso também tem que ficar muito claro. Avaliação por escala, por exemplo, a escala de Braden é necessária e importante esse acompanhamento. Ações preventivas de intervenções devem ser contínuas. E eu gosto muito de falar que essa ação ela não se reduz à comissão de curativos. Na verdade, a comissão de curativo é o nosso grande suporte nas instituições hospitalares, mas que deve ser multiplicada pelos líderes de equipe. A família e o cuidador também devem participar desse processo para compreenderem de forma mais efetiva as medidas preventivas e participarem desse cuidado seguro, porque são eles, muitas das vezes, que acabam no domicílio fazendo os curativos e a gente precisa conhecer esse ambiente vulnerável, né? Às vezes você tem ambientes que são contaminados por fungos, né? Por vazamentos, por várias coisas que também prejudicam o desenvolvimento, a recuperação. Utilizam vários produtos de ponta, mas que a gente não consegue efetivamente recuperá-los. Bem, nas possibilidades, eu tento resumir tudo nesse único slide, que seriam efetivamente as possibilidades para a segurança do paciente no cuidado seguro à pessoa idosa. E quero chamar a atenção efetivamente para o cuidado transicional, né, a transição desse cuidado, porque
aqui nessa apresentação eu não quis me reduzir aos cenários assistenciais, e sim falar da pessoa idosa nos diferentes contextos. Mas a gente não pode esquecer que, num cuidado integral, você tem a pessoa no seu domicílio que precisa de uma internação por uma causa agudizada, de um acompanhamento que a atenção primária ainda não pôde responder, ou outro fator em si, acidental. Ele é hospitalizado, imagina-se uma recuperação com alguma intervenção, seja cirúrgica ou não, e depois ele volta para sua casa. Só que uma internação de 24 horas no idoso não é uma internação de um jovem. Um idoso deitado, acamado, ele se torna amplamente dependente quando ele retorna para casa. E aí a gente começa a ter as discussões importantes sociais. Quem vai cuidar desse idoso? Quem está disponível? E aí eu trabalhei por 7 anos com família de idosos, idosos com demência, lá na UF. E a família, ela é muito interessante a gente falar aqui para chegar e fechar esse slide, porque a família ela pode dar o que ela tem para dar. Então, algumas pessoas elas podem dar a atenção, o outro pode dar o dinheiro, o outro pode transportar. E o conflito entre a família é que começa a ser o grande desafio numa recuperação de idoso que não tem um planejamento adequado desse cuidado na transição hospitalar para o domicílio. Então, às vezes, aquilo que poderia ser algo bem resolvido, bem orientado, bem esclarecido, não expondo a eventos adversos no próprio domicílio, ele passa a ser conflito pela própria condição da família e pela própria falta de informação e orientação na saída desse profissional, desse idoso para casa. Eu me recordo que meu pai, infartado, ele tinha que subir 40 degraus de escada e ninguém nunca perguntou se ele, no pós-infarto, ele podia subir escada. E nós subimos escadas com ele com um infarto gravíssimo. Então, assim, a ausência de informação também nos expõe a risco. Então, a gente tem que saber pensar, por exemplo, para onde esse idoso volta, qual é a rede de apoio, quem são os familiares, daqueles todos que estão ali perto, qual é o familiar que pode ser um contribuidor do cuidado, ou outro é o que prejudica o cuidado, ou então, na verdade, é um vizinho, é um porteiro, seja quem for. O importante é que as pessoas estejam juntas, ajudando nessa transição. E outra coisa que é importante na transição do cuidado, as informações, a comunicação, ela precisa ser efetiva. Então, não seja somente informações verbais, porque no momento do adoecimento, o idoso, família, numa alta é a vontade de fugir e logo voltar para casa. Muitas informações elas ficam perdidas, então é importante que seja registrada, escrita, checadas pela compreensão, fazer um planejamento de reagendar. A gente hoje tem muitos trabalhos que fazem um planejamento de alta, depois as pessoas recebem telefone, um telefonema. A gente tem várias formas hoje, iniciativas que tentam, na verdade, mitigar, na verdade, os eventos adversos quando a pessoa sai, no caso aqui do hospital, numa fase de agudização. E temos hoje instituições de transição, que na verdade recebem essas pessoas em 48 horas, 72 horas pós algum procedimento e preparam essa família, esse idoso, para que volte para casa. Então, eu queria chamar a atenção aqui, que para mim, aí é uma fala muito reflexiva minha mesmo, de toda essa minha experiência nos 21 anos, vindo trabalhando com idoso e na área de segurança desde 2011, que eu vejo possibilidade quando a gente conseguir incorporar no ensino de segurança, o ensino de segurança do paciente, nos currículos de graduação e pós-graduação, nas áreas de saúde, conforme as recomendações do Guia Curricular Multiprofissional da OMS. Então, a formação profissional, para mim, ela vai mudar tudo isso, porque ela vai conseguir efetivamente alcançar um futuro de profissionais, justamente quando a gente tem o boom da pirâmide, né? Associar a segurança do paciente na atenção à saúde do idoso nos currículos da área da saúde com estratégias de aprendizado baseado nas metodologias ativas. Assim, ou seja, a gente trabalhar com as vivências, com a problematização de uma realidade, possibilitando uma reflexão crítica e reflexiva das práticas de saúde voltada à pessoa idosa. Estímulo à produção de tecnologias assistenciais e gerenciais e educacionais que promovam um cuidado seguro e que possam também mitigar os eventos adversos, considerando as especificidades e as necessidades da pessoa idosa. Ou seja, hoje a gente tem vários recursos tecnológicos que possam auxiliar nesse cuidado seguro e
o que a gente vê é estimular essa produção mais próxima dessas pessoas. Compreender que o envelhecimento é um processo natural, mas com interfaces de uma promoção de envelhecimento saudável, na prevenção de agravos e ainda, quando necessário, cuidados em saúde com intervenções que o mesmo deve considerar essas especificidades para um cuidado seguro. E aí eu trago de uma forma bem provocativa essa imagem do idoso com uma bengala, porque eu não gosto muito dessa imagem. Mas hoje eu até vi que a gente tem um movimento até de mudar esse símbolo do envelhecimento e colocar idoso mais 60. E não sei se isso vai passar, mas eu achei interessante a gente também fazer uma reflexão com as diferentes idades no idoso. E pensar a segurança no paciente, no cuidado ao idoso, que é correlacionar o cuidado à pessoa idosa, família e cuidadores, considerando do contexto biopsicossocial, cultural e ambiental, além, efetivamente, da rede de apoio, e aí lembre-se do cuidado transicional, com foco no gerenciamento de um cuidado seguro. E finalizo, na verdade, aqui com algumas referências, a gente tem muito material, isso aí foi uma síntese da síntese, e eu termino com essa frase, em plena gratidão aqui pela essa oportunidade, estou aí ansiosa para a gente conversar, que o cuidar da pessoa idosa é uma questão de se colocar no lugar que tão logo estaremos ou já nos encontramos, e que resulte no que desejamos para nós. Não é tão complicado pensar o cuidado seguro naquilo que a gente deseja para a gente. Então, por que não? Então, esse é meu convite para uma reflexão na tarde de hoje, junto com vocês aí que estão assistindo e nós aqui da equipe, que está todo mundo aqui juntinho. Muito obrigada, plena gratidão, viu? Obrigada. Nós é que agradecemos, Karine. Nossa, eu acho que foi ótima a sua apresentação. Eu acho que você foi brilhante em apresentar um assunto tão complexo quanto é a atenção ao cuidado ao idoso, né? As várias faces que você mostrou, né? Você falou claramente sobre a questão da transição demográfica, né? Que nós vivemos de forma muito rápida no nosso país, né? E hoje nós temos pessoas e idosos ainda com doenças infecto-parasitárias, mas com uma multimorbidade tamanha. Você focou a questão da transição do cuidado, né, que é muito importante, as várias transições para o idoso, porque é o idoso que está em casa, às vezes vai à atenção primária ou ao consultório, aí de repente está internado e disso vai para um home care, e como fica, né, o cuidado interdisciplinar, como incorporar realmente, educar realmente o idoso, seus familiares, seus cuidadores, para garantir, para promover a segurança, né? Que é a outra perna desse webinar de hoje, é o idoso e garantir, promover a segurança do paciente. Eu já fico pensando que ano que vem a gente pode desmembrar esse assunto em algumas questões. Em partes, né? Por exemplo, a polifarmácia no idoso, como você bem abordou. Me chamou também muita atenção uma coisa que você coloca, que é a naturalização, você chama de banalização, né? Tudo, nós realmente temos essa tendência, mas o idoso teve um evento adverso, o idoso complicou, isso é natural, faz parte da doença e não faz em grande parte das vezes, né? Então, acho que você focou em questões extremamente importantes e extremamente interessantes. Outra questão que me chamou muita atenção é a alta proporção de idosos que hoje é extremamente dependente do SUS. E aí o SUS que nós conhecemos, como você também abordou, a importância da gente conseguir organizar uma rede de atenção para ofertar realmente um cuidado holístico, interdisciplinar a essa camada da população. Agora, nós recebemos perguntas, Karine, e eu vou passar para elas, tá? Para a gente não deixar de respondê-las. Pensando no ambiente hospitalar, como obter maior participação e engajamento do paciente idoso e familiares na segurança do paciente? Como é que você pensa isso? Hoje atuo no mestrado profissional de ensino em saúde, na UF,
E assim, minha cabeça é o tempo todo criação, né? Eu venho trabalhando muito com conceitos de empreendedorismo e de marketing, e eu penso que a gente tem que ousar dentro da saúde a conhecer outras áreas que são facilitadoras para sensibilizar os outros grupos. A gente tem um forte apoio da educação permanente, que eu acho que a educação permanente, ela hoje como estratégia, né, como uma política, ela é fundamental para poder fazer esse envolvimento dos profissionais de saúde. Só que a gente não pode esquecer que os profissionais de saúde também hoje vivem carga de trabalho intensa em várias instituições, a gente tem vínculos trabalhistas que são limitadores, que dificultam, na verdade, incorporar determinados assuntos e sensibilizá-los e vestir a tal da camisa que a gente, enquanto instituição, a gente sempre faz. Mas eu penso o seguinte, a gente tem várias propostas possíveis. A pergunta envolve profissionais, família e os próprios pacientes no hospital. Então, algo que a gente tem visto que é um sucesso, a gente tem algumas iniciativas até de uma enfermeira parceira, Tatiana Clerc, que na sua dissertação de mestrado também desenvolveu, é o trabalho efetivo de campanhas. As campanhas internas, onde você consegue dar visibilidade para a questão, trabalhar com as problematizações, os casos mesmo reais que acontecem nos hospitais, isso aproxima muito os co-participantes desse processo a refletirem sobre a sua prática, né? Então, assim, a gente começa a trabalhar trabalhando, por exemplo, no caso dela, que eu citei, ela trabalhou com a questão da higienização das mãos, ela trabalha até hoje, e ela trouxe uma grande campanha, que é um fenômeno da mesma situação, onde ela traz a visibilidade das questões, onde se trabalha com times de equipes para melhorar os indicadores de saúde, onde traz a sensibilização do grupo, fazendo com que todo mundo vista a camisa e melhore isso, mas aí é um trabalho realmente de um planejamento de empreendedorismo social e de marketing puro, porque a gente tinha... ela fez um trabalho que tinha uma identidade visual, camisas, campanha, tinha bonificações, é um pouco das empresas, né? Da gente começar a trabalhar o setor saúde como uma esfera de empresa. Então as pessoas quando diminuíam a infecção dentro de um cenário, as pessoas eram bonificadas, né? Seja por uma folga, ou seja por um passeio, por uma viagem. Isso parece uma coisa assim, nossa, será apelativo? Não, mas isso ainda é um fator motivacional. Dentro de um momento que a gente ainda vive de uma, como eu falei, da banalização. Então isso de uma certa forma pode ser um aliado como ferramenta. Agora, falar do idoso dentro de uma realidade hospitalar, onde ainda a doença e a terminalidade caminham juntos, eu penso que a gente tem que ser mais ousado ainda. A educação permanente é importante, não consigo pensar numa gestão que não apoie as iniciativas mais criativas, mas eu penso que tem que dar visibilidade para o problema dentro da instituição e não esconder os problemas, né? Quando existem as equipes de liderança, de coordenadores, de gestores, que isso seja trabalhado em equipes e setorial. Não só esperando, eu acho que é do micro para o macro, não só esperando o gestor da ponta vir desenvolvendo ou esperando algo. Eu acho que esse trabalho é de equipe do micro para o macro. E as iniciativas, as experiências exitosas, elas deveriam ser multiplicadas no hospital. Então isso contamina. Né? Então vamos dizer assim, que a gente tenha, uma orientanda minha, a Beatrice, nós descobrimos depois de um hospital de grande porte que muitas das dificuldades, o próprio processo de trabalho deles contribuía às vezes para o esquecimento. A palavra era esquecimento. A gente teve que criar pop-ups de computadores para lembrar determinadas ações e ferramentas. Então a gente assim tem muitas ideias possíveis. Eu acho que as pessoas deviam apostar mais nos seus próprios funcionários que são motivados e descobrir com eles algumas iniciativas que possam mobilizar o grupo. E aí envolve o paciente, a equipe e os próprios idosos. Aliar o trabalho diário, né, de formiguinha, insistência, com novas estratégias que a gente tem que fazer o benchmark, a gente tem que aprender, né? E você coloca a questão da liderança, né, que é fundamental, porque sem apoio da liderança, apoio da direção, a gente não caminha. Temos uma pergunta aqui, já considerando o ambiente domiciliar, onde o protagonismo do cuidado, né? É mais do paciente, dos seus cuidadores, né?
E qual estratégia você pensa, você acha também, que caminho perseguir para engajar esses cuidadores, o próprio paciente, na garantia, na promoção da sua segurança no cuidado domiciliar? Eu sempre costumo falar que o cuidado domiciliar é o maior desafio que se tem, porque a instituição, ela ainda é possível de você intervir. O domicílio é um lugar íntimo. Inclusive, a gente vive sobre uma luta, né, da violência contra o idoso dentro do seu próprio espaço. Outro problema. No espaço domiciliar. E numa realidade hoje social que você nem sempre tem um familiar dito, colocado como ele ser o melhor familiar para você. Então a gente tem várias realidades, mas vou aqui tentar responder pensando numa realidade possível de famílias que estão realmente comprometidas, de pessoas desejadas. Eu penso ainda que as políticas de atenção domiciliar, a política hospitalar, a política do atendimento de atenção integral ao idoso, elas precisam conversar. Eu penso que a gente tem várias políticas que elas precisam se correlacionar. Eu acho que o maior desafio nosso na saúde é que a gente fala de uma política e não conversa com a outra. Então, várias áreas, né? De várias áreas. E elas são lindas e perfeitas, entre aspas, mas às vezes a implementação delas serão o maior desafio. Então, algumas iniciativas elas já existem, né? Quando elas integram, na verdade, visitas domiciliares. Mas aí você tem que ter efetivamente uma gestão embutida nisso, um planejamento, uma ação onde você pode ter visitas rotineiras de acompanhamento, criação de protocolos assistenciais no domicílio, onde você tem que ter um canal de comunicação com essa família, né? Hoje você pode ter, seja via telefone, seja via presencial. Hoje os recursos tecnológicos, as redes sociais, os recursos de aplicativos, o WhatsApp, de serem setores de comunicação. Que quando você encurta essa comunicação, você com certeza melhora o ambiente. Às vezes a gente tem algumas limitações de acesso do profissional de saúde à comunidade, ao domicílio do idoso, seja onde ele for. Às vezes por a gente não ter um transporte, a gente não ter uma equipe montada, mas se eu consigo reduzir essa distância da comunicação, a orientação, ela já melhora muito, né? Então você tem que montar uma equipe estruturada, uma equipe que poderia receber essas informações, de esclarecer a distância, de monitorar. No agravamento desse idoso, a gente ter um acompanhamento desse processo, né? De você entender o que aconteceu, onde não foi. Então, assim, nós temos muitas possíveis iniciativas, mas que precisamos ainda de apoio de políticas públicas e de gestores que efetivamente comprem essa ideia e de entender que quando você reduz a internação daqueles pacientes que estão no domicílio, você reduz custos hospitalares significativos e riscos para os idosos quando hospitalizados. Então, assim, o domicílio, para mim, eu acho que é um espaço que a gente ainda precisa investir muito, mas ele é altamente complexo. Muito, extremamente. Porque ele envolve pessoas, né, das famílias como um todo. Temos uma pergunta que se aplica tanto ao ambiente hospitalar quanto ao cuidado domiciliar. Diz assim, a dimensão clínica do cuidado da pessoa idosa também é bastante complexa, seja pelas características do próprio cuidado, como pelo conjunto de morbidades, né? Pela quantidade. Que estratégias assistenciais podem ser adotadas para a detecção precoce do agravamento, você já até começou a tocar nisso, o agravamento clínico, e para permitir o manejo adequado dessas complicações? E aí, tanto pensando no hospital quanto no ambiente domiciliar, na atenção domiciliar. Não é fácil, né? Não é simples, mas é possível. Eu volto àquele meu primeiro item, que é a formação profissional. Eu penso que os nossos profissionais hoje, eles estão até, eu costumo dizer que a gente sempre falava, né, até na medicina mesmo, que a clínica é soberana. No entanto, hoje a gente tem uma inversão ainda da necessidade de múltiplos exames, a tecnologia veio aí necessitando confirmar, acelerar o processo. Só que no caso do idoso, os sinais eles são visíveis, desde que eu saiba quais são. Então eu ainda penso que o estímulo a conhecer essas especificidades clínicas de sinais e sintomas e de resposta da pessoa idosa, ela seria o primeiro momento. É notório quando você é atendido
você vê um atendimento por um profissional que sabe reconhecer determinados sinais e sintomas e um outro que desconhece porque coloca o idoso na mesma faixa de um adulto jovem. E é ali que ele começa o nosso problema. Eu não posso esperar numa terapia intensiva um resultado laboratorial de um idoso que está com tanto lado de via esquerda de uma infecção de um adulto jovem. O tempo de demora de uma solicitação de exame, a resposta dele, uma avaliação dali, ele tem um dano absurdo. Por isso que você vê muitos idosos que são hospitalizados com uma queixa e morrem por sepse. Né? Então, assim, vão por uma infecção. Demora em perceber. Então, assim, primeiro eu penso que a avaliação precisa desse profissional para com ele. Então, você consegue sinalizar mais precocemente as respostas. Assim, às vezes uma pessoa, ela começa a ficar mais sonolenta, ela tem respostas, um sono inquieto, uma desorientação, e às vezes a gente não sabe o porquê. Se você tem efetivamente esse conhecimento e essa informação, você vai acabar pesquisando. Então, assim, o déficit primeiro é do próprio grupo que ainda desconhece a população idosa. Então, como intervir precocemente, né? Seria efetivamente você sempre entender os sinais de alerta, o preparo desses profissionais, e o outro pergunta, no final, são as estratégias, né? Isso. E aí as estratégias são essas mesmas, assim, você traçar as prioridades. Efetivamente, às vezes você tem um paciente idoso que tem milhões de situações complexas. Eu preciso fazer um planejamento da assistência com o que é prioritário, que envolve o risco mais evidente. E junto a profissionais capacitados. Que seria o ideal nesse sentido. Poder planejar isso e executar de forma... O que eu estou tentando, assim, não sei se está sendo possível, se estou sendo clara, é que existe sempre um trabalho de gestão. Existe uma gestão sempre de segurança para evitar os danos e, principalmente, assegurar efetivamente um planejamento de um cuidado seguro. Isso não nasce simplesmente, né? Isso não brota, né? E não isso é pontual, fruto, ele precisa ser monitorado e contínuo. É um processo de gestão que requer planejamento, monitoramento, e análise de resultados, retroavaliação. Vamos ver se temos que mudar de rumo, se perseguimos esse rumo. Por isso a interdisciplinaridade. Exatamente, com certeza. Nós temos duas perguntas aqui. A Ana Rucknall, de Piracicaba, ela queria saber se o Ministério da Saúde pensa na atualização da grade, a grade curricular que você mencionou dos médicos. Ana, né? Ana. Obrigada. Ana Rucknall, de Piracicaba, São Paulo. Olá, obrigada, Ana, aí, pela pergunta. Na verdade, eu tenho, assim, estado envolvida com esse processo, né? A gente está aí com a Sobrasp, a nossa Sociedade Brasileira, né, de Segurança do Paciente, Qualidade e Cuidado, que a gente está com um congresso aí, já convidando todos vocês que estão assistindo. Lembrando a todos, convidando. E eu tenho feito um trabalho e me envolvendo como estudiosa mesmo para compreender esses currículos, né, de graduação e de pós-graduação. Nós já temos, e você procura aí na internet, que é fácil de achar, esse guia, né, que até foi coordenado pela doutora Vera Marra, que eu tive o privilégio de tê-la com a gente no Qualiseg, e é um guia... com essa orientação, né, um guia multiprofissional, com um guia curricular multiprofissional de como trabalhar essas questões da segurança da pessoa, né, como um todo, não é exatamente da pessoa idosa, mas a segurança do paciente nos currículos da saúde. Então a gente tem aí disponível, gratuito na rede, onde vocês podem consultar, e lá é muito claro as etapas e como ele vem desenvolvendo. O que eu venho aqui despertando é que a gente tem algumas especificidades dos grupos da população em que a gente precisa ter outras adaptações e avançar um pouco dessas estratégias. Mas a gente já tem o guia aí disponível para o uso e a gente deseja muito que todos eles sejam contemplados. E aí eu quero só lembrar que tanto o Programa Nacional de Segurança do Paciente como a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, a gente já contempla a inserção desses assuntos no currículo. Então depende muito mais dessa nossa discussão. Na minha escola, né, na Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa, né, a Escola de Enfermagem, nós já temos no departamento de Fundamentos de Enfermagem e Administração, onde eu pertenço, a gente tem aprovado em ementa
tanto a saúde do idoso como segurança do paciente nas nossas disciplinas de fundamentos e de gerência. Então, assim, é um avanço. A gente ainda precisa que as escolas elas comecem a incorporar isso dentro da formação. Do currículo, exatamente. Temos duas perguntas aqui. Essa pergunta muito uma outra questão. Como evitar que o cuidado da pessoa idosa, que pode ser muito pesado, muito traz questões, inclusive, sentimentais muito fortes, possa causar adoecimento dos profissionais de saúde e cuidadores? Isso é muito comum. Como assim, aqui a nossa apresentação ela tem que ser breve, nossa, cada item eu falaria claramente muita coisa. E eu tenho essa necessidade da sensibilidade do cuidado, né? E todo cuidado que você gera para o outro, ela tem, na verdade, reflexo naquele que dispensa esse cuidado, seja a família, seja um profissional de saúde. Então, assim, hoje é muito discutido isso é muito importante. E por incrível que pareça, muitas das vezes, na minha realidade, que é os cuidadores também de pessoas com demência, às vezes os cuidadores, eles até falecem antes dos pacientes idosos adoecidos, porque existe um desgaste muito grande, um estresse muito grande e muitas das vezes a gente cuida do outro, mas não cuida da gente. Exatamente. Então, assim, isso é uma discussão. Nós na UF, com a professora Yolanda Boechat da UF, nós criamos até um programa que era, o nome, né, que nós intitulamos Cuidar do Idoso, o Cuide-se, né? O nosso foco de atendimento era o idoso que cuidava do outro idoso. Exatamente. Porque nós, geralmente são idosos. São idosos cuidando de idosos. E no meu pós-doc, né, no meu relatório de pós-doc da UFRJ, eu trabalhei exatamente os riscos cardiovasculares desses idosos. E por incrível que pareça, eles se automedicam, eles usam as medicações dos outros idosos, não vão a consultas de saúde, porque não tem tempo. Ele vive absorvido pela condição de cuidar de alguém. Então, por isso o envolvimento de uma equipe interdisciplinar, de um serviço social, da psicologia, de todas as áreas que possam também trabalhar e planejar esse cuidado. Porque se você planeja, você consegue, como eu falei há pouco tempo aqui, você só dá aquilo que você pode. Às vezes a pessoa não consegue dar atenção, mas ela tem um carro, pode transportar. O outro pode dar o dinheiro, o outro pode dar o tempo que ele tem disponível. E a divisão de tarefas é que dá o sucesso e tenta diminuir os conflitos, porque isso é o mais difícil. E dos profissionais a mesma coisa, né? Os profissionais têm que trabalhar várias questões internas sobre o próprio processo do envelhecimento, da morte, da dor e de tudo. A perda é muito difícil. Nós não somos uma cultura que trabalhamos isso de uma maneira positiva. Isso envolve muitos aspectos culturais, sociais. Verdade, até na formação nós não trabalamos isso. Na enfermagem a gente tem incorporado várias questões, né? Como é uma área muito ampla e muitas vezes assim, diferente de outras da saúde, a gente envolve muita questão da social, espiritual. Mas ainda temos que alcançar muito mais. Temos que caminhar. Bom, para encerrarmos, a gente tem uma questão extremamente importante do ponto de vista da segurança mesmo, sobre o sobretratamento, quer dizer, o overtreatment e o sobrediagnóstico, né? Overdiagnosis. Eles estão muito presentes, eu diria, bastante presentes no cuidado da pessoa idosa, né? E como é que a gente pode buscar prevenir isso, buscar diminuir a ocorrência disso, né? Isso tem implicações na polifarmácia, isso tem implicações até no autocuidado, e eu acho que tem implicações no próprio emocional do idoso, que começa a se ver tão doente, com tantos diagnósticos, que ele começa a deprimir, na minha experiência. Com certeza, Carla. Porque o que acontece? Idoso, por causa dos estigmas e dos preconceitos e dos valores de achar que idoso é doente, e na verdade eu costumo dizer que o idoso ele pode ter comorbidades, mas ele pode se sentir saudável, e se sentir saudável, feliz, claro, onde não tem um comprometimento nas suas atividades sociais, educacionais, seja o que for. Eu acho que eu penso muito esse sentido de pensar saúde. E quando ele começa a entrar num processo de um diagnóstico, um segundo diagnóstico, uma complicação, é muito importante uma intervenção clara e direta para resgatá-lo à vida. Porque senão você sempre deixa o mesmo mais próximo ao valor da morte. Então isso é um papel que eu acho que a família
e aqueles que estão em torno, que também sofrem nesse processo, porque tem medo, né? A gente se coloca num processo de medo de perder o ente querido, você tem que voltar à vida. E aí que vem a negociação. Eu costumo dizer, não sei se eu vou conseguir responder da forma que a pessoa deseja, mas eu acho que é a negociação da vida. A gente tem que ter flexibilidade. Existe um diagnóstico, mas o que lhe causa o bem? Então, assim, as intervenções, elas têm que lhe causar alegria, vida, né? Independente do diagnóstico que for, o segundo diagnóstico, as coisas que vão vir, a gente tem que ter um sentido do viver bem dentro das limitações. Eu não posso andar, estou acamado. Ok, o que eu posso fazer desse ambiente ser o mais feliz do mundo? Você gosta de assistir um filme, gosta de fazer isso? Isso vai sendo também dividido com aquele que cuida, né? Então, assim, eu penso que existe um contexto muito maior do que a doença, quando a gente pensa na gerontologia, mas é o sentido de viver melhor e bem. E isso, assim, tem outros fatores que eu não me prolongaria muito para discutir, mas eu acredito que tem espaço através de iniciativas mais felizes, mesmo no momento mais duro, que aí eu acho que é a questão do superar, né? De superar e de criar um ambiente mais positivo, mais feliz mesmo no adoecimento. Pela dignidade, eu acho que é a questão da dignidade. A busca pela qualidade de vida do idoso. Mesmo no processo do adoecimento e até hoje os cuidados paliativos, que não estão associados somente à mortalidade, enfim, sim, o cuidado paliativo, o foco dele é na doença crônica. E são conceitos que eu penso que eles poderiam ser saídas interessantes para isso. Uma aproximação também. Muito bom, Karine. Ótimo. A gente agradece imensamente aqui, em meu nome, em nome de toda a nossa equipe do Proqualis, por esse grande webinar, tá? Muito obrigada. Muito obrigada a vocês todos que participaram com a gente. Não se esqueçam que ano que vem nós voltamos com novos webinars. E em nome do Proqualis a gente deseja a vocês boas festas e um ótimo 2019. Muito obrigada.